Bem-vindos. Fala-vos João Quintela Cavaleiro. Temos connosco Pedro Rocha e Melo. Caro Pedro, é um gosto, é um prazer. De entre tantas valências, administrador executivo da GEDMEL, da CUF, da Bondalti, foste até há um ano atrás administrador ou vice-presidente da Brisa, assumiste uma missão na SES, líder inspirador, pai de 4 filhos, casado. No meio deste percurso, caro Pedro, e numa reflexão sobre negócios e liderança, fica sempre a primeira pergunta: porquê esta carreira, caro Pedro? Então, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, tenho muito gosto em estar aqui por todas as razões, sendo que talvez a que mais valorizo seja a amizade que tenho pelo João Quintela Cavaleiro, uma amizade já de alguns anos e em que os nossos caminhos também se têm cruzado. Porquê esta carreira? Essa é uma boa pergunta. É fruto de um misto de opções e decisões mais ou menos planeadas, não é? Aquilo que nós pretendemos, aquilo que queremos, aquilo que gostamos, que achamos que gostamos de fazer, mas também muito de oportunidades que foram surgindo. Portanto, tenho sempre esta preocupação de estar atento aos sinais que a vida me vai trazendo e tentando perceber se aquilo que eu tinha planeado é de facto o que faz mais sentido, ou se esta oportunidade, esta porta que se está a abrir, será o caminho a ir por aí. Portanto, a minha carreira tem sido um misto destas duas formas de estar e de pensar. Enfim, começou logo pela minha formação. Portanto, eu licenciei-me em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico em Lisboa, portanto sou engenheiro mecânico, mas logo no curso, a meio do curso, percebi que não era uma carreira técnica o que eu queria fazer. Portanto, apesar de achar-me de gostar da engenharia mecânica, gostar dos motores, gostar de automóveis, percebi que não era uma carreira técnica e, portanto, decidi concluir o curso, apesar disso, mas que queria fazer uma formação em gestão. Portanto, na altura estava a surgir um novo MBA em Portugal, um MBA da Universidade Nova, em Lisboa, e, portanto, eu candidatei-me, estava a acabar ainda o curso no técnico, candidatei-me logo ao MBA, fui aceite, e, portanto, mal acabei a licenciatura em Engenharia Mecânica, fui fazer o MBA na Universidade Nova. Portanto, mudei logo aí de carreira, digamos, em termos de formação, e depois tive uma oportunidade que mudou também bastante a minha vida e a forma como eu estava a ver muito mais um caminho na gestão, enfim, empresarial, normal, mais ligada talvez à produção, a fábricas, porque eu fui logo a seguir, fui trabalhar para a Bolsa de Valores de Lisboa. Uhum. Trabalhei numa altura, estamos a falar de 1986, 87, na altura que só havia 4 corretores na Bolsa de Valores de Lisboa, só havia um preço por dia. Portanto, enfim, para a maior parte das pessoas provavelmente que me estão ou que me vão ouvir, vão perceber a diferença do hoje para a altura. Não significa nada, mas, portanto, era assim, só havia 4 corretores, um preço fixado por dia. Portanto, tive a oportunidade de participar nessa mudança enorme do mercado de capitais em Portugal. Logo a seguir começaram as privatizações, portanto estamos a falar de 88, 89, e portanto eu acompanhei todo esse processo e trabalhei muitos anos na área de mercado de capitais, depois em banca de investimento. Foi também aí que me aproximei do Grupo Melo. O Grupo Melo também estava a regressar a Portugal e estava a ter interesse também no setor financeiro, e portanto trabalhei em banca de investimento até o ano 2000. No ano 2000, já no Grupo Melo, fizemos a fusão do grupo financeiro que tínhamos na altura, do Banco Mel, da Companhia de Seguros Império. Eu trabalhava também no Banco Mel de Investimentos. Fizemos a fusão do grupo financeiro com o BCP
E eu aí enfim, recebi um convite para trabalhar no Grupo Mel, que tinha uma fase também de relançamento, e foi aí que trabalhámos na participação na Brisa. A Brisa tinha sido privatizada, nós comprámos uma participação inicial de 5% na Brisa, fomos construindo essa participação, e em 2002 eu acabei por ir para a administração da Brisa, onde estive 18 anos magníficos, portanto, em gestão. De certa forma, aí o meu percurso de engenharia ajudou-me, não é? Porque a Brisa é uma empresa de engenheiros, essencialmente, portanto, até engenharia. E pronto, e agora, como disseste, regressei aqui ao Grupo Mel. Que lindo percurso. E eu gostava de partilhar com todos, porque ao refletir sobre esta conversa, lembrei-me que existia também outro Pedro, que era um Pedro voluntário, no seguinte sentido, e vou partilhar com todos, não o tinha feito contigo e portanto fica a surpresa. Uma das maiores marcas que me ficaram quando conheci o Pedro foi que o vi fazer 500 km para trás e 500 km para a frente, para estar connosco a refletir com um grupo pequeno, a refletir sobre liderança. E no fim dessa intervenção, o Pedro revelou aquilo que eu designo uma humildade impactante. Okay? De todo este percurso, ao fim do dia, com toda a simplicidade, a partilhar connosco o seu testemunho. Pedro, e fica aqui uma pergunta. Humildade, e se olharmos à etimologia, é humus, é terra, é pés na terra. Um líder de hoje tem que ter forçosamente os pés na terra? Sem dúvida, João, sem dúvida. Tocas aí numa faceta que eu gosto muito, falaste a palavra voluntário. Eu faço muito voluntariado e fui promotor de programas de voluntariado nas empresas onde estive, e agora tenho aqui, lidero, enfim, o programa de voluntariado do Grupo José de Mel, que é um programa transversal a todas as empresas, porque no voluntariado nós aprendemos muito, conhecemos a nós próprios e aprendemos muito. Enfim, várias pessoas ligadas ao voluntariado dizem sempre que no voluntariado nós ganhamos mais do que aquilo que damos. E a minha experiência de vida é muito essa. Mas é importante introduzir isto, Pedro, se me permites, por uma razão. Porque por vezes nós olhamos para os líderes referenciais e de empresas, muitas delas cotadas e com uma estrutura muito grande, e achamos que as pessoas que lá estão têm forçosamente que estar sempre mergulhadas naquele mundo e naquela vida, e que não há outra vida para além desse exercício. E por isso é muito importante que partilhes connosco esse exemplo e esses exemplos que eu sei que tens feito. Obrigado por isso. Partilho com tudo o que quiseres, com todo o gosto. Essa é uma faceta da minha vida que aprendi. Portanto, isto é sempre um caminho, não é? Nós vamos descobrindo determinadas facetas à medida que também vamos estando abertos para as ver. Portanto, vamos vendo as tais portas abertas e vamos percorrendo, não é? Vamos ouvindo. E muito obrigado por isso. Depois de todo este percurso, que ainda é muito longo e há de ser muito longo, fica a questão: algum marcante em especial? Desculpa? Se algum de todo este teu percurso profissional e como gestor, se há algum marcante que no fundo tu queiras mostrar como uma espécie de alavanca, uma espécie de espaço de mudança que tu queiras sinalizar? Sim, João, eu talvez e na linha do que eu estava a dizer, portanto, destas portas abertas, o tentar estar atento e perceber o que é que nos motiva e o que é que somos chamados, não é? A vocação é um chamamento, é o que eu acredito, somos chamados a alguma coisa e na nossa vida somos chamados a várias coisas, não é? E precisamos de compreender isso. Eu estou a ser chamado, então tenho que levar isto a sério. Somos chamados, há pessoas que são chamadas para o matrimónio, não é? E nós sabemos o que é que isso significa, é preciso ter vocação e depois cultivar esses caminhos. Algo que eu a certa altura também foi uma fonte de aprendizagem grande para o que fiz mais para a frente e que tenho vindo a fazer, foi o compreender a importância das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto?
compreender, enfim, quando somos novos achamos que tudo é possível, conseguimos fazer tudo, nós vamos a todas, e eu a certa altura percebi que a forma de fazer é através das outras pessoas, portanto as principais decisões e aquilo que eu hoje em dia mais valorizo e onde mais trabalho é na atração de pessoas, são nas decisões relacionadas com pessoas, é contratar bem pessoas, desenvolver essas pessoas, acompanhá-las, trabalhar com elas, aprender com elas, isso é aquilo que eu hoje em dia mais valorizo e que era algo que eu não sabia inicialmente, não é? Portanto, e foi neste processo de crescimento, no trabalhar em equipa, no trabalhar nas empresas, que eu comecei a compreender que nós não somos nada sem os outros e que a nossa principal missão como líderes é principalmente desenvolver os outros, dar-lhes oportunidades, e eu tenho tido ao longo da minha vida profissional a oportunidade, felizmente, de trabalhar com imensa gente extraordinária e depois de ter feedback dessas mesmas pessoas que vou reencontrando mais tarde, e enfim, são experiências extraordinárias. Ainda recentemente tive uma de uma pessoa que eu contratei por 2 vezes, portanto contratei, ela depois teve outros desafios e ótimo, e eu depois fui outra vez, era uma pessoa que eu valorizo imenso, gosto imenso, e que não via, com quem não estava para aí há 20 anos, e que recentemente estive a almoçar com ela, e esta pessoa é um português que é presidente de um dos maiores bancos da Polónia. E foi uma pessoa que eu contratei, recém-licenciada, com quem trabalhei, que desenvolvi, como eu disse, e portanto isto é algo maravilhoso, é algo extraordinário, estive a almoçar com ele, portanto, enfim, só partilhar este caso concreto. É muito importante partilhar esse caso concreto e fica a nota, compreender a importância das pessoas. Essa é a nota que me fica do que vais dizendo. E um aspecto que te pergunto ao contrário, alguma dificuldade de todo este teu percurso de vida e de líder que queiras sinalizar, para aprendermos também com isso? Sim, dificuldades e desafios há muitos, nomeadamente na relação com as pessoas, não é? Os desafios das pessoas são sempre difíceis. Mas eu talvez a pergunta não seja mais dirigida a mim e obrigar-me aqui a uma introspeção, e eu acho que talvez possa partilhar uma dificuldade pessoal aqui em jeito de partilha, que é eu sou uma pessoa introvertida. Ok. E portanto isto manifesta-se às vezes em 2 temas que são desafiantes para mim e que às vezes se calhar não são totalmente compreensíveis, que é eu preciso de tempo para interiorizar os temas, preciso de tempo para refletir, e portanto às vezes posso parecer lento, mas eu, na minha opinião, na forma de eu ver as coisas, esse tempo que eu invisto em refletir, em ponderar os temas, ganho imenso depois, porque ganho uma convicção e uma clareza sobre aquilo que quero fazer, mas o nosso mundo às vezes é um bocadinho rápido, não é? E as pessoas querem respostas logo, e eu, portanto, tenho esse desafio. O outro, onde isto se manifesta também às vezes é, por exemplo, aqui. Eu não gosto muito de dar entrevistas, não gosto muito de falar em público, portanto, isso às vezes também Pedro, hoje em dia é menos compreendido. Dou 2 notas a esse respeito, se me permites. A primeira é que eu acho que esse tempo de reflexão é provavelmente aquilo que hoje muito poucos fazem, que se chama discernir, que se chama ponderar com o tempo. Aliás, posso adiantar-te que provavelmente é se calhar uma grande valência, porque hoje tudo anda tão depressa que as pessoas não estão a pensar, não estão a ponderar se o que estão a fazer é ou não correto. Isto é a minha impressão,
ajudo líderes a tomar decisões em momentos muitas vezes difíceis, enfim, como compreendes. Os advogados ajudam muitas vezes a tomar decisões difíceis, e tenho percebido que aqueles que são capazes de não querer ir à corrida do tempo conseguem claramente chegar mais longe e com mais clareza. Portanto, esse era o primeiro vetor. E o segundo, para a introspeção, também acho que seja uma força no teu caso, porque reflete-se um bocadinho, e volto atrás àquela conversa em que tu fizeste uma incursão de tantos quilómetros para estar connosco. Foi essa forma de estar, mas ao mesmo tempo transparente, que impactou nas pessoas que lá estiveram. E, portanto, não vejas isso como uma dificuldade, fica aqui um ganho, e, portanto, traz um fim de semana mais tranquilo, pelo menos em relação a alguns. Isso não é de todo uma dificuldade. Ó João, já agora partilho como é que eu tenho de procurar tratar disto. Então vá, isso é importante. O que eu faço, vamos à terapêutica. o que é que eu faço? O que é que eu percebi que precisava? Eu planeio na minha agenda semanal, mensal, tempos onde não deixo que nada se marque. Portanto, tenho bloqueados na minha agenda, semanalmente e mensalmente, aquilo que eu chamo balões de oxigênio. Portanto, são tempos que eu tenho ali sempre disponível para refletir determinado tema, para preparar determinada reunião, para aprofundar temas que às vezes tenho, ou para preparar apresentações, como tenho esta dificuldade em falar em público, já percebi que me preciso de preparar mais, e portanto faço isto, portanto uso esta técnica de bloquear na minha agenda tempos durante a semana e durante o mês para ter este tempo. Grande benefício que nos trazes, Pedro, e uma ideia que francamente me parece muito, muito inteligente. E no fim da nossa conversa aqui, eu terei um bocadinho mais de tempo para te perguntar como o fazes, porque eu provavelmente vou começar a praticá-lo, porque preciso. Outro desafio, caro Pedro, o facto de estar a trabalhar numa empresa que, em bom rigor, na sua cúpula é uma empresa familiar, marca alguma diferença? Há diferenças? Ou no fundo, diria, a literatura está certa quando diz que é muito bom trabalhar em grupos de empresas familiares, ou há alguma nota de rodapé que não está lá dita e que traz desafios? Gostava que partilhasses connosco. Trabalhar num grupo familiar é muito marcante, e trabalhar aqui no Grupo José de Mel é muito marcante por causa daquilo por duas ordens de razões. A primeira, porque eu considero que os grupos familiares, as empresas familiares, são um ativo muito importante na economia dos países. Enfim, isso hoje em dia é um tema que está bastante estudado. Há 30 anos, quando eu estudei, havia algum preconceito negativo relativamente às empresas familiares, a ideia que seriam menos profissionais e seria através do mercado, e portanto eu trabalhei muitos anos em mercado de capitais, conheço bem esse preconceito, mas os estudos hoje em dia que são feitos revelam a importância dos grupos e das empresas familiares, e portanto, por exemplo, aqui na Europa, em França e na Alemanha, a pujança da economia francesa, da economia alemã, assenta em empresas familiares. E vamos para a América do Sul, por exemplo, que eu também conheço, a América Latina, a pujança dessas economias vem de empresas familiares, portanto, e eu tenho essa experiência, tenho essa experiência concreta. Porquê? Em primeiro lugar, porque as famílias trazem a sua cultura e os seus valores para as empresas. E nós sabemos hoje em dia a importância que a cultura e que os valores têm no sucesso das empresas, na coesão das empresas, na coerência daquilo que é feito, e portanto isso é um ativo importantíssimo. E o segundo, também para não me alongar demasiado, tem a ver com a visão de longo prazo, o investimento de longo prazo. As famílias investem para deixar para as gerações seguintes. Eu há pouco tempo enfim, nestes muitos contactos que tenho, por vezes com investidores internacionais, estava a falar com umas pessoas que gerem os maiores fundos de pensões
de alguns dos maiores fundos de pensões do mundo. Portanto, são gestores, eles dizem, nós somos investidores de longo prazo, nós investimos de longo prazo, nós estamos a investir com as poupanças das pessoas para lhes pagar as reformas. Enfim, isto são modelos de sociedade diferentes do nosso, não é? Nós cá em Portugal vivemos baseados na dívida e estas outras economias vivem baseadas no capital, portanto, poupam para pagar as suas reformas. E ele dizia assim, nós achamos que a nossa forma de investir é a que está mais próxima, são as famílias, são os grupos familiares, que também investem para as gerações seguintes. Portanto, eu achei isto excepcional, esta perspectiva. Portanto, eles para se compararem como investidores, o que encontram de mais parecido são as empresas familiares, os grupos familiares. Portanto, isto investidores profissionais, de multinacionais. Portanto, aqui em termos de famílias e de empresas familiares, eu acho que isto é muito, muito importante e é por vezes pouco valorizado, nomeadamente cá no nosso país. Eu sei que em muitos outros países isto já é bastante valorizado, em Portugal, infelizmente, talvez não seja tão valorizado. O Grupo Mel é um grupo especial, porque é um grupo que tem já muitos anos, vai para a quinta geração, portanto, isto é muito desafiante, portanto, vamos para a quinta geração com imensa unidade, com imensa coesão e com um conjunto de valores que são extraordinários. Portanto, cultiva-se muito aqui no Grupo Melo a excelência, cultiva-se muito o empreendedorismo, cultiva-se muito o desenvolvimento do talento, o desenvolvimento das pessoas. As pessoas estão sempre no centro, é um grupo com uma cultura de grande integridade e de respeito pelas pessoas e, portanto, de facto, eu acho que esse é um aspecto muito, muito marcante. Pedro, não sabia eu o que sairia desta pergunta, mas fico ainda mais satisfeito e dou-te conta que, por exemplo, na Universidade Católica, com quem eu vou colaborando, estamos precisamente a projetar o lançamento de um curso focado exclusivamente na gestão de empresas familiares e por isso, meu caro, há sempre uma máxima neste mundo do trabalho: quem faz bem o trabalho arrisca-se sempre a ser chamado outra vez. E, portanto, eu julgo que ainda vamos falar mais vezes e não estava à espera desta tua lufada de ar fresco, mas batem tudo certo. E os exemplos, por exemplo, franceses e alemães que tu deste, são muitíssimo centrados nesta realidade de empresas familiares, muito unidas, focadas, espalhadas pelo mundo inteiro, mas que na cúpula têm um processo de decisão muito de cultura e de valor familiar e, portanto, eu acho que é uma experiência já trazer as famílias para a decisão das empresas, é o melhor exemplo de longevidade. É extraordinário, nós não temos essa noção que é em Portugal, mas, por exemplo, marcas que nós conhecemos aqui, que pertencem a grupos familiares, a Decathlon, a Auchan, quer dizer, têm na sua origem grupos familiares. Entre muitas outras, e é um grande exemplo, e foi uma boa surpresa esta tua resposta, não estava à espera, e é bom saber. Pedro, Portugal acho que ainda tem que caminhar um bocadinho do ponto de vista de acolher um pouco mais, ou pelo menos olhar com mais atenção para os empresários e para as empresas, sobretudo comparando com outros países. Tens alguma ideia do que é que está francamente a fazer falta para darmos esse salto? Sim, eu acho que esse é um tema muito, muito importante. Eu considero que há um peso excessivo do Estado na nossa economia. Nós temos uma economia muito burocrática, portanto, esse eu vejo muitos, enfim, falo, como já tenho dito, com muitos investidores. E essa é uma preocupação, quer dizer, os processos de licenciamento em Portugal, tudo isso é muito, muito difícil e parte sempre de um princípio que, enfim, que eu vou me atrever aqui a dizer, que em Portugal o Estado parte de um princípio em que desconfia do privado, portanto parte de uma desconfiança. Nós temos que provar tudo
e o Estado parte dessa posição de desconfiança. E isso eu penso que se transmite numa cultura que depois é muito avessa à iniciativa privada, não se cultiva o risco, não se cultiva o empreendedorismo, e portanto eu penso que faz muita falta em Portugal a aplicação de um princípio que é um princípio da subsidiariedade, que é um princípio até da União Europeia, que é de deixar à sociedade civil espaço para criar as suas próprias iniciativas, para resolver os seus próprios problemas e não termos esta mentalidade um bocadinho paternalística de que o Estado é que trata de tudo, o Estado é que resolve. Eu acho que temos uma sociedade civil fraca e precisamos de mais instituições da sociedade civil e de reconhecer mais mérito aos empresários e àquilo que eles, e à riqueza que criam, ao emprego que criam. Sem dúvida, Pedro, um bocadinho aguçarmos o engenho, existir aqui uma forma de aguçar o engenho e deixar que a sociedade civil consiga firmar o seu ponto. E a verdade é que temos tido bons exemplos a mostrar, excepcionais porventura, a mostrar que isso é uma realidade, quando se dá espaço para as pessoas poderem e as empresas poderem gerar valor. Pedro, aproximando-nos do fim e sabemos que és um líder cristão, e a pergunta que fica é se vês alguma diferença ou se vês algum apor impactante nesse facto, no facto de seres e de assumir essa liderança cristã. Sim, na linha também daquilo que tenho vindo a dizer, esse é um caminho que se faz, não é? Portanto, eu hoje em dia tenho consciência dessa realidade, tenho uma consciência diferente da que tinha quando iniciei a minha vida profissional. Portanto, eu tenho de partilhar que quando iniciei a minha vida profissional vivia, de certa forma, com pouca unidade de vida, quer dizer, tinha a minha vida privada e as minhas coisas onde acreditava em determinadas coisas, depois tinha a minha vida profissional mais desligada. Tenho crescido numa unidade de vida centrada na minha realidade enquanto cristão. Portanto, se inicialmente era, como puseste, se era um gestor cristão, eu hoje em dia vejo muito mais como um cristão que é gestor. E o que é que isso significa? Isso significa seguir muito aquilo que são os princípios da doutrina social da Igreja, que penso que tem um valor e uma riqueza enorme, e algo que para mim tem sido marcante em muitos temas, que é em muitas decisões em que eu participei e que participo, complexas, colocar a dignidade das pessoas em primeiro lugar. Isso tem-me ajudado muito e cá está, obriga-me a muita reflexão, não é? Para participar depois nesses processos e nessas decisões e tentar perceber o que é que isso significa naquele caso concreto, naquela situação concreta, não é? Como as questões éticas, isto só se revelam nas situações concretas. Nós podemos dizer muitas palavras, dizer que somos muito éticos ou que somos... mas interessa no caso concreto, naquela situação concreta, naquela pessoa concreta, com aquela pessoa concreta, com esta decisão que eu vou tomar, como é que eu trago isto. E o segundo aspecto tem a ver com aquilo que também nós chamamos de economia do bem comum, não é? Esta perspectiva de que como é que esta decisão impacta nesta economia do bem comum, neste todo que o Papa Francisco tem falado também muito, nesta ecologia integral em que estamos, em colocamos o ser humano, em que colocamos o ambiente, em que colocamos tudo aquilo que impacta no nosso futuro. Pedro, muito obrigado e fez-me lembrar este teu esclarecimento, uma citação que certamente conheces, bem melhor do que eu, que Dom Bosco costumava dizer que um santo triste é um triste santo. Portanto, Pedro, ouço-te com muita atenção e como linha final pergunto se o Pedro é um homem, ainda que reservado, se é um homem alegre, se é um homem que inspira alegria e se nos queres deixar algum testemunho final ou alguma frase final inspiradora.
Sim, eu tento sempre trazer humor, acho que é muito importante o humor em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis. O sentido do humor acho que é sempre muito importante e, portanto, procuro sempre trazer isso. Eu sou meio inglês, a minha mãe é inglesa. E, portanto, às vezes o meu humor é um humor assim mais britânico e, portanto, às vezes é mais difícil. Mas eu, como palavras finais, talvez deixasse aqui duas palavras que para mim têm sido muito importantes na minha vida profissional. Uma já dissemos, mas as palavras são coragem e humildade. E eu acho que isto é algo que me tem conduzido, a necessidade de ter coragem para aceitar correr riscos, para confiar nas pessoas, para delegar nas pessoas, é preciso coragem para o fazer, coragem para ajudar as pessoas nas situações de fracasso e de insucessos que acontecem muito, é muito importante aí assumir as responsabilidades, os líderes têm que assumir essa responsabilidade, e isso é marcante. Portanto, quando nas situações difíceis nós assumimos as nossas responsabilidades e chegamos à frente e protegemos as pessoas, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho desafiado muito sempre a fazer isso, a assumir essa postura. E a segunda é a humildade. A humildade, já falámos sobre isso, mas a humildade de escutar, a humildade de saber que temos que aprender também com os outros, e essa humildade, a humildade de servir, no fundo, liderar é muito servir, e pronto, seriam estas as duas palavras que deixava finais. Pedro, muito obrigado. São lideranças que inspiram. Obrigado pela presença, por caminhos direitos. Conversas que marcam a diferença.